Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Bom, pessoal, eu vou gravando, né? E conforme houver alunos, a gente, então, admite, tá? Vamos ver a de vocês aqui. Bom, boa noite a todos, então. Pessoal, hoje ficou para a gente, então, conversar a respeito do plano de aula, então, ok? A gente já falou de algumas metodologias, falou de plano de ensino, né? E agora a gente vai começar a trabalhar com essa elaboração de plano de aula, tá? Então, vai ser uma prática aí que vocês vão desenvolver, portanto, tá? E vai constituir essa atividade como uma formativa, ok? E ao qual eu deixei explicado já da última aula. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse plano de aula, né? Então, que ele vai ter que ser bastante elaborado aí para apresentar, portanto, esse conteúdo que vocês queiram aplicar, né? Esse plano de ensino, ele é necessário, né, para que vocês tenham, então, toda uma organização diante de um conteúdo que você quer aplicar, tá? Então, vamos lá. Plano de ensino, né, a gente já conversou, então eu trouxe aqui de novo para que vocês, né, relembrem que estava na última aula, é aquele que compreende todo o processo de ensino-aprendizagem, durante o ano letivo, então, explicitando todas as disciplinas ou módulos do curso. É o documento que o aluno recebe no primeiro dia de aula, descrevendo identificação dessa disciplina, carga horária, os objetivos, cronograma de atividades, né? Que são os conteúdos que a gente distribui ao longo desse semestre ou deste ano, né? Que vai ser dado, depende da instituição também, os instrumentos avaliativos, que a gente também coloca, e a bibliografia recomendada, né? Eventualmente, o educador não tem oportunidade de elaborar o plano de ensino, pois, conforme a instituição, é previamente elaborado e apresentado. Mas, no nosso caso, como também já foi dito, nós montamos este plano de ensino, né? Recebemos a ementa e, em cima dela, nós constituímos, então, toda essa organização de como essa ementa será distribuída ao longo do semestre que nós vamos, então, construir aí com os alunos, tá? Sem espaço, muitas vezes, para ser revisitado, né? Mas, uma hora ou outra, sim, esse plano, ele não é tão fixo, tá, gente? Mesmo ele já sendo colocado para vocês, muitas vezes pode ocorrer ali alguma coisinha, mas nada que venha trazer realmente algum transtorno diante daquela organização que a gente apresentou, tá? Então,
para pensar, ó, como futuro educador, qual é a sua percepção ao utilizar um plano de ensino previamente estruturado, sem a sua participação na construção. Então, normalmente, se é que já se pega ele pré, né, elaborado, é complicado, né? Muitas vezes o professor ele já traz consigo um processo criado, né? E que ele às vezes pode até ter tido uma outra experiência em que daquela forma que ele está trazendo e que ele pensa, né, funcionou bem, tá? É lógico que isso não é critério para realmente a gente falar, não, vai dar certo em qualquer lugar. Mas isso é muito importante, então, uma vez que esse professor venha, ele sabe uma sequência determinada, né, estabelecida por ele, em qual ele programa toda essa construção de conhecimentos daquela ementa que está sendo, então, fornecida para os alunos, tá? Bom, mas o nosso caso hoje aqui é o plano de aula. O plano de aula é o quê? Para cada dia nós temos o plano de ensino que ele contempla então um semestre ou um ano, né, de aula. Agora o plano de aula é para um dia de aula. Então, ele também exige uma organização, tá? Então vamos lá que é um plano de aula? Ele está diretamente relacionado ao plano de ensino. Lógico, eu tenho estabelecido, né, esses planos de aula em cada dia dentro deste plano de ensino, tá? Então, ele está relacionado ao plano de ensino, mas descreve uma sequência didática a ser seguida para o desenvolvimento integral e integrado da aprendizagem, tá? Diariamente em cada aula ou atividade prática, laboratório, estágio, visita, seja o que for que eu estou organizando a cada dia desse plano de ensino, né? E ele facilita a visualização da dinâmica da aula ou da atividade, contribui para que outro docente possa utilizar-se da referência em caso de impossibilidade ou ausência do docente responsável. Então, a gente sabe que esse plano de ensino ele está em poder do aluno, está em poder da coordenação, está em poder também da própria instituição, né? E que, é lógico, se por acaso esse professor um dia chegar a faltar, ele está ali pronto e um outro professor que venha substituí-lo possa então cumprir com aquela necessidade diária lá, tá? Só um instantinho, pessoal, só vou responder rapidinho uma coisinha aqui, tá? Só um pouquinho, um segundo e desculpa. Bom, então vamos lá. Aqui pense bem. O plano de aula expressa uma sequência previamente estabelecida, mas é possível flexibilizar e alterar essa sequência? Você acha que deve ser seguido rigorosamente como foi delineado ou pode ser alterado no decorrer da aula? Muitas vezes isso pode ocorrer sim, tá? Então, de repente, quantas vezes você planeja um dia de aula, tá? Mas que ele não corre daquela forma que você, né, elaborou. Muitas vezes pode acontecer isso. E a gente tem essa flexibilidade, tá, gente? De mudar o percurso, né? De ter, muitas vezes até mesmo durante essa interação com os alunos, às vezes você consegue ir para, né, principalmente no ensino superior, às vezes quando ocorre uma interação boa e tudo mais, você chega na metade da aula, não consegue dar tudo. Ou, de repente, aquele assunto levou um outro que às vezes você está tendo que puxar uma outra coisa para que você feche, então, né, a discussão, a conversa que está sendo feita naquele momento.
Então, o plano de aula ele não é tão gessado, né? Então, a gente pode realmente fazer com que ele seja mais flexível, então, tá? Pronto. Então, olha lá. Para Libânio, então, o planejamento escolar é uma tarefa docente, então, que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, né? Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor definir o que? As estratégias pedagógicas conforme o objetivo a ser alcançado, criteriosamente adequado para as diferentes turmas, com flexibilidade suficiente caso necessite de alteração. Então, olha lá que legal, né? Ele fala tudo isso que às vezes realmente acontece dentro da prática e dentro dessa aula que a gente está tendo, né? Então, ele é um documento em que a gente se planeja em como dar aquela aula, né? E que aquele conteúdo que vai ser dado, então, a gente possa definir quais estratégias a gente vai utilizar para aplicar, né? Para, então, trazer esse conteúdo conforme o objetivo que a gente está colocando. Qual é o objetivo que eu tenho, né? Frente a esse conteúdo que eu quero apresentar para os meus alunos. Esses objetivos têm que estar ligados, então, a esse conteúdo, tá? E utilizar, é lógico, estratégias que vão atender esses meus objetivos. Porque se eu não tenho, né, essas estratégias para utilizar, vai ficar aquela aula maçante. Então, só de escrever, o aluno copia, ou então somente ali apresentado no data show e o aluno copia, né? Então, muitas vezes a gente pode trazer, eu não vou falar que toda, gente, né? Ocorre essa gama, essa oportunidade da gente utilizar estratégias pedagógicas, tá? Muitas vezes não. Muitas vezes o conteúdo é tão assim taxado e é aquilo que literalmente vai ter essas aulas maçantes, tá? Mas que muitas delas a gente pode utilizar estratégias que tragam ali uma melhor forma de apresentar e que a receptividade, então, desse conteúdo é muito maior por parte do aluno quando existem essas estratégias diferenciadas para apresentar, tá? E a flexibilidade suficiente para mexer, ó, quando é necessário mudar essa aula e tudo mais, tá? Por isso que eu falei que o plano de aula ele não é uma coisa realmente gessada ali, que é fixa e que não se pode mexer nela, né? Bom, na elaboração, então, olha lá, desse plano de aula, devemos nos atentar para, então, clareza e objetividade, atualização do plano periodicamente, tá? Então, muitas vezes, quantas disciplinas a gente não tem, seja na fisioterapia, ou na enfermagem, ou na biologia, nós temos muitas novidades acontecendo e que elas têm afinidades também com essas emendas que já são próprias dos cursos. E que a gente pode inserir essas novidades para vocês. E isso é esperado. Trazer o que é de novo para vocês também, dentro daquele conteúdo que às vezes é maçante e tudo mais, mas que uma novidade lá que pode ser bastante interessante acaba facilitando a gente trazer maior clareza e maior objetividade nesse conteúdo que a gente quer dar. Conhecimento dos recursos disponíveis da escola, né? Então, é necessário também, quando a gente prepara esse plano de aula, saber o que a escola pode fornecer para que eu possa, então, utilizar dessas estratégias. Não adianta eu falar, eu vou dar aula com data show, faço uma introdução, né? Ou então passo um vídeo e depois levo para o laboratório.
mas muitas vezes algumas, não estou falando só a nível de universidade, mas plano de aula, principalmente, né, ensino médio, ensino fundamental, gente, se utiliza desses planos de aula e muitas vezes quantas dessas escolas não possuem um laboratório. Então não adianta eu colocar lá, vou levar os alunos para o laboratório para fazer isso, 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 sendo que a escola não tem um laboratório, portanto, tá? Ah, não tem um laboratório, mas eu posso levar eles então lá para fora, lá no jardim, que eu tenho certeza que eu vou conseguir mostrar, né, algumas coisas desse conteúdo que eu estou mostrando que são pertinentes e que estão presentes lá naquele jardim. Então, o que eu vou utilizar é isso, é retirar a turma da sala de aula para levar lá fora e mostrar a interação de inseto-planta, alguma coisa parecida dessa forma, tá? Então, primeiro saber, então, desses recursos que a escola pode oferecer para que você monte um bom plano de aula. Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado, né? Então, é daquilo que a gente falou que o aluno não deve ser só o receptor, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente deve incentivar esse aluno a respeito do conteúdo que eu estou trazendo, trazer alguma coisa associada a esse conteúdo para ver, para tentar retirar dos alunos que eles sabem disso, o que eles têm de conhecimento aí, porque hoje nós todos temos acesso à internet, seja mais limitado ou não, mas sempre temos, né? E vocês que estão estudando, sempre tem alguma curiosidade, alguma outra coisa, e vai lá e pesquisa, e alguma coisa pelo menos você sabe. Então, tentar captar isso dos alunos, o que eles trazem de prévio, para a gente, então, confrontar, né? E conversar e discutir sobre isso. O que tem de realmente embasado no que vocês estão trazendo diante do que a gente vai ofertar. Tipo, né? É a hora dos mitos e das verdades, de esclarecer e de reformular, portanto, nesse momento, o conhecimento, então, né? Construir realmente o conhecimento mais sólido. Articulação entre a teoria e a prática, e isso o professor tem que estar habilitado, né, a ter, então, tanto essa articulação, o conhecimento da teoria e da prática em si desse conteúdo, né, desse contexto todo que ele vai apresentar. Porque não adianta nada a gente não ter o mínimo de conhecimento, querer lá eu chegar no lugar da professora Ébila e querer dar alguma coisa da fisioterapia relacionado lá às mulheres, né? Então, não adianta, vai ser aquela meia boca, aquela coisa horrorosa. Utilização de metodologias diversificadas, inovadoras, que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre utilizar aí dentro, né? Muitas vezes vem aqui, mas a gente tem que saber interpretar aqui, porque muitas vezes isso a gente encontra, né? Metodologia, sendo que está falando utilização não de metodologia, mas de métodos, tá, gente? Ainda continua muito confuso aí, muita gente não separa literalmente o que é metodologia e o que é método, né? Então, métodos diferenciados, né? Para que, e que são inovadores e que vão auxiliar. Então, se eu uso método de aula expositiva, às vezes pode ser cansativo. Então, eu lanço mão, então, de usar um filme, de usar uma discussão, né? De ter uma conversa, alguma coisa de forma diferenciada para que isso auxilie muito mais o processo ensino-aprendizagem. Sistematização das atividades de acordo com o tempo disponível, né? Então, dimensionar esse tempo com a carga horária, segundo cada etapa de cada aula e atividade. Então, eu tenho que balancear esse tempo de aula que eu tenho, né? Não adianta eu querer fazer tudo num dia se eu sei que eu não consigo dar aula em 50 minutos, eu não consigo dar aquele conteúdo. Então, tem que ter, né, esse balanço, esse critério do professor também, saber, não,
eu vou conseguir apenas até aqui. Ou se houver muita interação, né, durante a aula, às vezes até menos, né? Mas que a gente se programa, então, diante desse tempo, para que, né, a gente faça esse balanço aí com a carga horária que a gente tem disponível para dar, então, esse conteúdo, tá? Flexibilidade frente a situações imprevistas, né? Principalmente a isso que eu estava falando no início. Às vezes dá uma interação enorme, a gente como professor adora isso, adora, né? E depois quando a gente vai ver, a gente chegou só na metade da aula, o que eu faço, né? Mas a gente resolve, tá? Então, essa flexibilidade aí, a gente tem que estar programado para que isso aconteça, e isso acontece, né? Então, a gente tem que saber lidar com esses imprevistos. Realização de pesquisa buscando diferentes referências, como revistas, jornais, filmes e outros, né? Então, lógico que isso deve acontecer, o professor deve estar sempre atualizado, né? E isso pelos alunos também, né? Então, a gente, no ensino superior, a gente gosta muito que alunos também, quando você chega com conteúdo, ele já tem alguma coisa formada, e é bem legal a gente conversar durante a aula quando acontece isso. Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes, né? Isso é bastante importante também, tá ligado a isso, a realidade de cada um, né? E isso os cursos já devem promover essa forma também. Nos ensinos, então, no ensino médio ou fundamental, tem muito a se estudar para ver essa interdisciplinaridade, né, de trazer tudo isso associado com essas realidades, então, que os estudantes têm em relação a isso. Opa, deixa eu ver se eu não passei aqui. Tá. Ao elaborar, então, olha, o plano, faça um diagnóstico inicial, respondendo às questões. Para quem vou ensinar? Então, no caso de vocês, né? Depois a gente vai conversar melhor. Então, eu tenho que saber para quem eu vou ensinar e para quem eu vou aplicar aquele conteúdo, tá? Então, depois nós vamos dimensionar tudo isso e vamos ver o que a maioria prefere. Às vezes a gente pode dividir isso também, como que para estudante de ensino fundamental, vamos propor que vocês irão dar aula lá, ou uma palestra, portanto, para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Eu tenho que ver e observar essa faixa etária desses alunos. Não, eu quero montar um plano de aula, professora, mas que eu vou dar tipo para alunos que estão para ingressos, né? Para quem está ingressando na faculdade no curso da fisioterapia. Então, eu tenho que saber quem são esses estudantes, quais as características que são o quê? A faixa etária, o grau de maturidade, porque muitas vezes eu tenho uma faixa etária, né? E essa turma é bastante desenvolvida. Mas eu posso ter também ali muitos adolescentes ali, então, que não tem muita coisa formada realmente a respeito desse estudo. Então, eu tenho que conhecer primeiro essa minha turma, né? Para que eu saiba os conhecimentos prévios, as habilidades adquiridas deles, o contexto social em que vivem, né? Alunos trabalhadores com múltiplas jornadas de trabalho e que vêm para o estudo. Então, eu tenho que relevar tudo isso, tá, gente? Ver, então, um ponto em comum para que eu não agrade somente a metade da sala ou 10% da sala. Eu tenho que tentar, através disso, captar o máximo de alunos possível, então, né, a respeito disso.
E por que ensinar? Quais os objetivos da educação da escola, do módulo ou da aula que eu vou dar, né? Quais as competências a serem desenvolvidas? Na educação, segundo Ferraz 2010, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar de forma consciente o processo educacional para propiciar mudanças de pensamento, ações e condutas. Então, eu tenho que procurar isso durante o processo de ensino, né? Que eu veja a transformação, portanto, nesse aluno. Que seja, então, um processo que vai fazer uma diferença, então, para esse aluno também, tá? Essa estruturação resulta do planejamento direto relacionado à seleção de conteúdos, de procedimentos, de atividades, de recursos disponíveis, de estratégias, de instrumentos de avaliação e da metodologia a ser adotada no processo educativo, alinhados à formação das competências de acordo com o perfil profissional delineado para a escola, né? Então, aqui principalmente quando relacionado a universidades, então a gente tem que saber conciliar tudo isso, né, gente? Então, aplicar esse conteúdo, utilizar um bom método de ensino, boas estratégias, então, né, de ensino, aqui, ó, sempre alinhado o quê? As competências que são dadas a esses alunos conforme direcionada a essa profissão, né? Seja qual for o curso que a gente tiver, então, ofertando, tá? O que ensinar? Então, qual o conteúdo requerido selecionado? Como integrar conteúdos e outras áreas do saber? Então, quando, né, diante de um conteúdo, eu posso trazer temas transversais, né, interdisciplinariedade. Vocês não é muito difícil, porque se vocês estão mexendo com movimento, movimento tem muita coisa a ver com física, com matemática, tá? Então, o professor que aplica, eu acredito, o Gabriel, tem disciplina de matemática na grade de vocês? A gente teve bioestatística e vai ter matemática sobre a epidemiologia agora. Isso, ótimo. Então, pode ser utilizado. Esses professores, eles podem utilizar de algumas outras disciplinas específicas, né? Como, por exemplo, usar de biomecânica, não sei o que é que vocês têm ali, e relacionar, cruzar essas duas disciplinas, né? Trazer e ver, mas o que tem mexer a perna com física ou com matemática ou alguma coisa, né? Então, tem sim muita coisa, então pode fazer essa interdisciplinariedade entre as disciplinas aí, tá? Porque muitas vezes você está fazendo algum cálculo, né, da bioestatística, ai meu Deus, mas onde é que eu vou usar isso, né? O professor tem que mostrar para vocês o quanto é importante essa bioestatística, o quanto é importante a aplicabilidade da bioestatística dentro do curso de vocês, né? Para que vocês vão usar, como usar e para quê. Como ensinar? Quais os recursos didáticos disponíveis? Outros podem ser providenciados ou construídos, né? Muitas vezes eu não tenho um recurso didático lá que eu queria, que é diferente, mas eu posso construir. De repente eu quero mostrar ali alguma coisa e eu posso construir uma maquete, né? Uma maquete que represente aquilo que eu quero, que eu estou falando e que pode ser às vezes bastante complicado do aluno entender eu falando, mas que ao falar, expor a teoria, mas mostrar a prática, né? Mostrar então esses recursos, o aluno acaba então facilitando então esse aprendizado, tá? Qual o período da aula, matutino, vespertino, noturno, como aproveitar os conhecimentos e experiências prévias, quais estratégias, então, utilizar.
como verificar a aprendizagem, então, acompanhar o processo, como acompanhar o processo educativo, quais os critérios para definir o sistema de avaliação, quais os métodos e tipos de instrumentos de avaliação, a coerência entre o método de avaliação e os objetivos delineados, consideram os resultados a serem alcançados. Então, como eu falei para vocês, né, no meu plano de ensino, na aula passada, a avaliação está depois, sendo que a gente já deveria ter falado de avaliação antes, né? Porque a avaliação é o meu último tópico, é o meu termômetro, ao qual, ao final de que a gente aplicou um conteúdo, é através, então, dessa avaliação que eu vou fazer junto à turma, que vai me dar o grau, o quanto, então, essa minha turma teve de aproveitamento daquele conteúdo que foi dado, né? Meio chato, nós tiramos isso nos nossos momentos de avaliação formativa, né? De avaliação bimestral, que é tudo isso. É onde a gente vai medir esse grau. E ainda bem que a gente tem as formativas. Epa, quando não está muito boa a formativa, vamos pegar mais aqui nesses conteúdos que não houve um bom aproveitamento aqui por uma grande parte da sala de aula. Então, houve alguma coisa errada. Eu usei um método, uma estratégia que não foi adequada e, portanto, eu não consegui alcançar a todos, né? O entendimento não atingiu a todos da sala de aula. Então, por isso que a gente tem que sempre estar acompanhando essas pessoas que, às vezes, nem é dificuldade de aprendizado, mas sim, às vezes, até uma falha do professor, ou, às vezes, pode ser também, né, um pouco de desinteresse do aluno, N coisas podem estar envolvidas, mas que o professor ele tem que estar atento a isso. Seja o que for, a gente tem que estar atento e sempre refletir e rever, então, pelo menos do nosso lado, o que houve de errado, então, para estar aquela medida, aquele termômetro que eu tomei, então, deu muito baixo, não era o que eu esperava, então a gente deve repensar a respeito disso. Nessa perspectiva... Opa! Deixa eu pegar aqui. Ficou grande aqui, Gabriel. Deixa eu só diminuir. Vamos ver se... Aí, pronto. Nessa perspectiva, em um modelo prático, mas não único, estruturalmente, o plano de aula é constituído por quais itens, então? Eu tenho que ter uma identificação, né, no qual eu identifico todo essa minha aula, tá? Tenho que deixar objetivos, o que eu espero com essa aula, o conteúdo que eu vou aplicar, as metodologias, os recursos que eu vou utilizar para, então, passar esses conteúdos e qual é a forma de avaliação no final de tudo isso que eu vou fazer para, então, ter essa medida aí, né, de aprendizado dos meus alunos. Então, olha lá, tudo isso aí foi a respeito do plano de aula, como a gente deve refletir antes de montar esse nosso plano de aula e que a gente vai fazer isso como uma avaliação, tá? O dia da avaliação, se eu não me engano, é para o dia 10, que está marcado, né? Era para o dia 10? Não, ou era para hoje, não me engano, se eu não me engano, mas que nós vamos, que eu falei para vocês que a gente pode construir isso aí até mais perto das bimestrais, né? A gente vai ter esse tempo para desenvolver. Então, diante de um plano de ensino que eu vou passar para vocês, né, que é a pedagogia histórico-crítica, ele nada mais é do que desenvolver o processo ensino-aprendizado na visão histórico-crítica. Oferece ao professor uma nova ação,
onde passa a rever conceitos, romper com metodologias ultrapassadas, tá? Nada só aquilo de quadro, quadro, quadro e aluno copiar, né? Estabelecer novos rumos e valores, tornando a prática pedagógica significativamente mais comprometido com a aprendizagem dos alunos. Nós temos um modelo, então, que é o plano de aula do Gasparin, tá? E aqui eu coloco um link de um outro que também mostra um plano de aula diferente do Gasparin, tem bastante a ver ali, tá? E que, deixa eu ver aqui se eu tenho só um plano de aula que é da biologia, tá, pessoal? Para mostrar para vocês. Deixa eu ver esse aqui. Ah, tá, é esse mesmo, olha. Então, vou enviar todos os planos de aula que tem, tá? Inclusive dessa aluna minha, ela tem 4 planos de aula aqui comigo que eu vou enviar. Eles têm estágio supervisionado, onde eles fazem para fazer, então, as aulas junto ao ensino fundamental em um momento, e agora, quando eles estão no último ano, eles vão para as escolas de ensino médio, tá? Então, aqui, olha, a Evelyn, ela teve a turma que ela iria aplicar, seria o 7º ano, tá? Então, o 7º ano, a 7ª turma e é a C. Então, quer dizer que temos a A, B e a C aqui, né? Antes dessa, mas ela ia ficar com a 7ª aula. Então, a primeira aula que ela ia aplicar com eles, gente, seria o quê? O efeito estufa e alguns fenômenos, tá? Então, esse era o tema da aula, do conteúdo que ela teria que aplicar para esses alunos. Aí vem ali, olha, prática social. Esse aqui, esse plano de ensino é do Gasparin, tá? Prática social inicial do conteúdo, e tem que fazer o anúncio dos conteúdos. O ar e a saúde, né? Que tem tudo a ver aqui, então, com esse efeito estufa. Objetivo geral: aprender o conceito científico dos conteúdos, considerando as suas diversas dimensões, a fim de adquirir uma experiência crítica sobre o tema, assumindo o compromisso efetivo de seu uso social adequado. Então, bastante amplo esse objetivo que ela quer, né? Mas que ela quer inserir, acima de tudo, não só o conhecimento, mas para que o aluno, após ter contato com esse conteúdo, esse aluno assuma, então, um compromisso efetivo do seu uso social e adequado. Para quê, gente? Utilizar na vida, na ação, né? Para que ele também depois, a partir desse conteúdo, se conscientize desse problema, né? Que é o efeito estufa, que está sendo causado para nós, e que ele depois, com esses conhecimentos, ele leve, então, essa importância para os outros, propague tudo isso, faça uma diferença, então, ou seja, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, né? E assim por diante. Bom, tópicos do estudo, ó, o tópico 1, efeito estufa e mudanças climáticas. Então, olha, para começar efeito estufas e alguns fenômenos, ela já coloca aqui, efeito estufa e o quê? Mudança climática. Então, ela está relacionando nessas duas coisas aqui. Então, ela coloca qual é o objetivo específico que ela vai, então, a partir desse conteúdo, que ela vai fazer tudo isso aqui através desses objetivos, ela alcança, então, esse aprender científico sobre os conteúdos, então, a respeito desse tema. Então, ela coloca lá, escrever o mecanismo natural, né, do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Identificar os gases relacionados ao efeito estufa e por aí. Discutir as ações humanas responsáveis, porque nós somos, né? Então, queima de combustível fóssil, desmatamento e queimada. Relacionar com o aquecimento global
identificar e discutir propostas para a reversão, né? Não adianta a gente só falar do problema, né? Mas que a gente também tem que falar quais são as possibilidades de reversão ou minimização do problema também, tá? Compreender o quadro da forma facilitada, né? Compreender o conteúdo, desculpa, de forma facilitada através de mapas mentais. Então, o uso, isso aqui é uma estratégia que ela está utilizando também, olha, né? Que vai ser bem legal. Então, através desse conteúdo X que ela tem iniciando, ela pode, né, associar esse mapa mental, enraizando e trazendo efeito estufa, leva a aquecimento global, né? Aquecimento global, depois eu posso puxar outra coisa, acaba o quê? O derretimento de geleira, morte, aquecimento de oceano, o aquecimento, então, aquecimento do oceano por falta, né, de estar derretendo, por estar derretendo, eu tenho, então, o zooplâncton, que são animais muito pequenininhos que tem dentro do oceano, não suportando, né, esse derretimento, porque ele gosta de ambiente, de águas mais frias, então eu vou ter diminuição de população, então vou fazendo esse mapa mental, onde depois, na hora que eu vejo, gente, tudo sobre aquele conteúdo está naquele mapa mental, né? Resumido, mas que eu consigo firmar todo essas informações bem, assim, de forma bem legal, tá? Tópico 2, olha, ela vai falar de inversão térmica, que é identificar como ocorre o processo de inversão, estabelecer causas e efeitos. Então, de repente, aqui, ó, diante de um assunto de vocês, que é específico da área de vocês irem achando, então, como vocês poderão tratar, esmiuçar, então, esse conteúdo que vocês vão querer aplicar, tá? Então, sempre colocando ali eles em pedaços, em tópicos menores, tá? Fazem parte de um todo, né? Que é o efeito estufa, mas cada um com as suas partes e os objetivos de cada um para que eles fiquem mais esclarecidos e que você não se esqueça de nenhuma parte. Primeira vez que se faz um plano de aula, gente, nossa, é o fim do mundo. Vocês podem achar que é o fim do mundo. Mas depois do segundo e terceiro, nossa, hoje eles não têm mais dificuldades de montar todo esse processo do plano de aula, tá? Vivência do conteúdo, ó, o que os alunos sabem. Efeito estufa é bom, ruim, processo, gases, poluição, aquecimento global, céu, raios de sol, poluente. Muitas vezes o aluno, na hora que você questiona, nos fala, efeito estufa é poluição, tá? Mas você capta um pouquinho de cada um e em cima daquele conhecimento prévio, você monta um todo um pouquinho maior e aí sim você traz o seu conteúdo mais específico, tá? E aí trazendo todas as coisas mais certo. Olha, mantém a temperatura, vida, morte, né? Então, muita coisa pode chegar, então, de conhecimento prévio desses alunos e que poderão, sim, ser incluídos dentro desse conteúdo que você está aplicando, que vão ser verdades, e alguns não, e que faz parte do professor dizer o porquê não. Aquilo não faz parte também. A gente tem que dar um retorno também para esse aluno. Aqui, olha, mais coisas ainda, né, que pode ser trazida pelos alunos. O que os alunos gostariam de saber mais? Porque é necessário o efeito estufa. Sem o efeito estufa, algum ser vivo ainda sobreviveria. Então, um monte de coisa. A gente, às vezes, na hora de montar um plano de aula, você tem que se colocar no lugar do aluno, tá? Então, essa é a posição que o professor tem que tomar. Deixa eu me colocar no lugar do aluno para realmente ver
o que é que eu gostaria de saber se eu fosse aluno e talvez nem soubesse nada sobre o assunto, o que eu gostaria de perguntar. Problematização, discutir sobre os principais problemas postos pela prática social e pelo conteúdo, quais são os gases que causam efeito, eles são de origem natural, o mesmo aqui talvez, né? O que causa certa doença e tal, lá de vocês, que elas podem ser uma predisposição, né? Uma pessoa pode ter já uma predisposição a ter essa doença a qual vocês terão acesso, ou não, né? De repente, ela acontece através só de um acidente, né? Então, tudo isso colocado. Dimensões do conteúdo a serem trabalhados, aí vem um quadro todo aqui onde se pode utilizar. Conteúdo, então, olha, ela coloca aqui o efeito estufa, a inversão térmica, e aqui, então, ela vai colocar as dimensões e as questões problematizadoras em relação a esses conteúdos, então. Aqui ela coloca objetivos específicos, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Descrever o mecanismo natural do efeito estufa e tal, discutir, ela coloca todos os objetivos aqui. E qual que é o conteúdo? Efeito estufa e mudança climática. Então, gente, isso é uma esmiuçada aqui que ela deu, né? A dimensão, quais são as ações, ó. Exposição oral do professor, pesquisa bibliográfica, observações, mapa mental, construção do conhecimento. Então, isso aqui será as ações que o professor vai tomar. Quais são os recursos? Vou usar quadro negro, vou usar livro, vou usar recursos multimídias, né? Vídeo de curta metragem, né? Rapidinho, porque senão a minha aula não vai dar nem para o vídeo. Então, eu tenho que associar aquele tempo que eu tenho para expor, então, esse conteúdo, tá? E aí, por diante. A catarse. Nossa, a gente já está com um tempão, né, Gabriel? Tá. Ainda mais quando fica só um aluno, a sessão não acaba em 40 minutos, tá? Essa é a coisa. Então, ó, é bastante extenso, gente. Nós vamos fazer isso? Talvez a gente não faça tudo, tá? É bom que vocês vejam esse tipo de modelo que a gente tem, tá, Gabriel? Que é um dos mais utilizados e que faz com que o professor, então, tenha essa visão, então, e que ele leva com maior grau, assim, a melhor forma que um professor poderia dar a aula, em que ele pensa em todos os detalhes, tá? Mas que a gente, é lógico, a gente nem vai ter muito tempo, não é verdade, Gabriel? Verdade. Então, mas que a gente vai trabalhar da melhor forma para que vocês tenham essa noção, então, tá? Para que vocês. Deixa eu só aumentar aqui, acho que eu não consigo. Para que vocês tenham noção, então, de como é montar esse plano de aula, caso, né, vocês venham, então, um dia a serem também docentes, que vocês tenham pelo menos essa preparação que é necessária, tá? Porque é complicado você terminar uma graduação, ainda mais de vocês bacharel, sem ter uma noção nenhuma e chegar e você vai ter que ficar o tempo inteiro sentado lá coordenando. Me explica o que é isso, porque eu não sei fazer isso, né? E tendo isso, vocês vão ver, vocês vão tirar de letra para montar, então, um plano de ensino ou então um plano de aula. Vocês vão ver, principalmente, que quando a gente se coloca no lugar do aluno e pensar de como a gente gostaria de receber aquele conteúdo, de que forma e tudo mais, isso fica tudo bem mais fácil mesmo, tá? Então, eu vou mandar essa aula gravada lá no NEAD, tá? E depois, todos esses planos de ensino também vou colocar no e-mail de vocês, Gabriel, tá? Como modelos, tá bom? Mas vou achar um modelo ali mais
menos complicado para a gente trabalhar, já que é a primeira vez e a gente não tem tanta aula assim também para a gente falar sobre o plano de ensino, o plano de aula. Tudo bem? Professora, Oi. esse plano de aula ele fica com a gente, ele é entregue para a instituição? O que vocês vão montar? Isso. Ah, vai poder ser colocado lá na plataforma para eu corrigir depois, Gabriel. Ah, sim. Tá? Pode ser assim no Word mesmo, a gente vai preparar no Word. Conforme vocês irem preparando, manda para eu corrigindo. Professora, será que é isso aqui? A gente vai montando junto, vou orientando. A gente vai ter que fazer isso meio fora de aula também, tá? E aí, quando tiver pronto, fala, não, professor, é isso, não vou mexer mais, pega e anexa lá como afirmativo, tá? Mas a gente vai estender esse tempo aí até na semana das bimestrais para não ficar muito apurado para vocês, tá bom? Ok. Tranquilo, então, Gabriel. Agradeço a tua presença, tá bom? Obrigado eu, professora. Boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.